Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pelo Sub 87.9, né? Conforme nós anunciamos durante a semana, hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o ilustre convidado Raimundo Maia Campos Júnior. Ele é gestor ambiental, técnico em segurança ambiental e em segurança do trabalho. Desejo aqui um bom dia, Raimundo, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também ao nosso querido Alex, que está conosco aqui, vai nos auxiliar então nesta entrevista da manhã. Bom dia, Alex. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos da Advento, bom dia, Raimundo, seja bem-vindo. Muito bem, vamos dar então início à nossa entrevista, Alex? Sim, vamos fazer uma breve apresentação aqui do entrevistado, né? O Raimundo Maia Campos Júnior, né? Manda lá. Que tem experiência como palestrante, é gestor ambiental, especialista em transporte e destinação de resíduo, foi diretor do IAP em Londrina e a sua atuação atual na área privada, na gestão de aterros e tratamento de resíduos e efluentes. É isso, Raimundo? Vamos falar um pouquinho da tua trajetória? Isso, a gente atua na área ambiental há muito tempo, né? Sim. Mas ultimamente, mais diretamente com o resíduo, né? O famoso lixo. Sim, aqui na região de Londrina, na região norte aqui, né? Várias cidades. Isso, exatamente. Você tem atuação, né? Tem conhecimento, né? Inclusive, eu gostaria de saber com você, o Raimundo, a gente sempre fala da questão dos aterros, né? Então, os aterros, a gente vem ouvindo dizer que tem prazo para acabar, que não pode mais, né? Tem que fazer um tratamento. Como que está essa questão? O que hoje está sendo válido? Está todo mundo mandando para aterro? Como é que está essa situação? Você que tem conhecimento aí. É mais ou menos essa questão do aterro. Eu acho que vai ser um pouco mais demorada ainda do que a questão da energia solar, a fotovoltaica, né? Entendi. Você vê, há bastante tempo vem se falando, agora que está começando, e a questão das tecnologias na questão do resíduo, ela vai demorar um pouco mais. O Brasil é um país muito grande, dimensões, né? Alcançar esse público de maneira a contento, né? De forma nenhuma. Nós temos vários pequenos lixões dentro da cidade, né? Olha, eu trabalhei muito tempo com o Cheiro, que ele é um cara eu gosto muito dele, é um cara incrível. Foi prefeito de Londrina, né? Isso, foi prefeito, foi deputado, foi secretário de Estado de Meio Ambiente. E assim, o Cheiro falava uma coisa já há muito tempo, que precisa de um projeto onde o poder público possa punir quem faz errado, do ponto de vista ambiental, e bonificar quem faz certo. Também não tem acontecido. Então, isso todo mundo é punido da mesma forma e, na verdade, é bonificado quem faz errado, né? Então, assim, é uma porque coisa... se o cara assim, não é punido, é uma bonificação. Você não pode cobrar de um e favorecer o outro, não importa a condição. A lei não é para todos, né? Não é o que se diz, né? Então, assim, existem algumas coisas na cidade e todo mundo sabe onde está o problema, todo mundo sabe, e parece que não... Eu não sei se sabe, né? Ou se finge que não sabe. Então, essa questão do resíduo, nós precisamos pensar muito, Alex. Todos os tipos de resíduo, né, nós precisamos trabalhar. Entendi. Olha só, eu venho da área ambiental também. Eu criei um projeto aqui em Londrina de destinação de eletrônicos, justamente porque não tinha destinação. A destinação dos eletrônicos era feita ali na Estrada dos Pioneiros, num lugar aberto, sem nenhum tipo de tratamento. Então, assim, hoje a gente vê, né, eu comecei muito cedo, comecei em 2008, né, se pensar a parte tecnológica, lá ainda tinha muita coisa que não era descartada, mas eu ainda vejo muitos resíduos ainda sem destinação. Por exemplo, eu passo às vezes em beira de estrada, fundos de vale, você vê colchão jogado, sofá jogado. Você imagina o que você vai fazer com um sofá hoje? Você está morando lá numa cobertura de um apartamento, para você tirar, onde você vai mandar o sofá? E Alex, olha, essa questão você falou dos eletrônicos, da tecnologia. Tudo está sendo feito agora para virar obsoleto em menos de um ano. Sim. Então, tudo é muito resíduo, o aumento é muito grande. Antes você tinha um rádio, você ficava anos aquele rádio, tinha os consertadores, hoje está deixando de existir. Inclusive sapateiro é uma função que está desaparecendo. Está desaparecendo. Né? Então, não conserta meu sapato, estragou, compra outro, estragou a sola. Então, assim, nós entramos num ciclo vicioso, como eu falei, terrível. A questão da opção por descartável, né? Antigamente até o leite que você comprava vinha num litro, né, retornável, o leiteiro vinha, levava o litro, trazia e tal. E hoje não mais. A cerveja, a gente ia fazer um churrasco, ia lá, comprava aquele engradadão com 24 garrafas de 600 ml. Hoje é tudo, até as garrafas de 600 ml são descartáveis. Tá? Então, assim, aí o pessoal não sabe o que fazer com isso, e aí, por outro lado, não reaproveita. E um dos pontos, Alex, é que tudo que é resíduo, que é reciclável, teria que ser 100% isento de imposto. E eu acho que teria que ter leis
para que esse material tenha mais valor e que ele deixe de ir para o fundo de vale. Porque esse material já foi taxado quantas vezes? Sim. Né? De quando foi fabricada a matéria-prima, tudo, né? Transporte, tudo. Vida, e aí quando ele vai para virar lixo, você ainda taxa. E assim, e tem que ser subsidiado. Por exemplo, energia e água. Não precisa de ideia de graça, mas para quem trabalha com resíduos, que seja cooperativa, associação ou empresa privada, devia ter a sua taxa de energia, pelo menos os impostos que incidem sobre a energia, que é utilizada para fazer esse material voltar para o mercado, voltar para o ciclo, né? Você precisava de um incentivo maior para que as pessoas realmente se interessem pelo resíduo. Falar, tem que reciclar. Mas para ser reciclado, você tem que ter a viabilidade econômica, social e ambiental. Se tiver só ambiental e social, não vai funcionar se não tiver viabilidade econômica, porque ninguém vai fazer, nenhum empresário vai investir dinheiro para não ganhar só pelo social e pelo ambiental. Não vai. Sim, isso é utopia, não vai acontecer. Tá? Então nós precisamos parar de hipocrisia, né? E pensar em coisas que realmente sejam funcionais. É verdade. Viu? Em relação a isso aí, mais ou menos, pegando esse gancho, o governo agora vai taxar as placas voltaicas, né, de energia, né? Mais de 20%, se não me engano. Em vez de ele incentivar as pessoas a comprarem, né, baixar o imposto, sei lá, dar uma oportunidade para as pessoas com carência, né, com problema financeiro, podemos dizer assim. Social. Não, ele coloca como se diz, uma trava para que as pessoas não possam desenvolver então esse sistema. É difícil, né? Esse é o incentivo, mas se a energia fotovoltaica avançar, né, avançar mais, então, infelizmente, esse lado político, por isso que eu quis falar de política e a questão ambiental, quanto rola para você fazer uma usina hidrelétrica, né, que é uma energia considerada limpa e renovável, né, mas quanto de dinheiro vai? Quanto de desapropriação? E aí isso aí tem espaço para os desvios, para as coisas erradas, né? Sim. Então, assim, a gente precisa pensar muito. E só vamos mudar realmente quando a comunidade, quando a população toda entender que precisa fazer política. Não precisa ser política partidária, não precisa diretamente, mas precisa gostar de política para poder você entender, pesquisar. O molecador não quer saber de política. O pior analfabeto que tem é o analfabeto político, porque tudo na sua vida depende da política, você gostando ou não. Tá? E quando você não gosta, pior ainda, porque quem gosta vai fazer o que quer e o que não quer. Tá. Voltando um pouquinho sobre essa questão ambiental, tá? As disciplinas nas escolas. Hoje não está sendo feito, Raimundo. A legislação está aí, ela exige, mas hoje está sendo muito ignorado. Incipiente. Na prática não existe, né? Não existe. São muito... Não atinge nada do efeito. Entendi. Para você ter ideia, também na questão da saúde do trabalhador, na questão da prevenção de acidentes, né? Eu lembro de uma campanha que morria muita gente na construção principalmente, então criou-se uma musiquinha lá no meados dos anos 80, início dos anos 80, né? Que foi feita uma campanha nacional, né? Que pegava um pouco, né? Porque era de uma forma que agradável, era uma musiquinha, quando tinha uns desenhos, como se fosse um desenho animado, passava na televisão, tudo, né? Que era bem interessante, que eu não esqueço, eu lembro até hoje, muita gente não viu, porque é mais novo, né? E mesmo mais velho não vê, não lembra, né? Que era uma musiquinha que falava assim, ó, operário inteligente quando pega no batente para não furar o pé, usa bota resistente. Ele sabe muito bem, quem procura sempre acha, por isso na hora da chuva usa bota de borracha. Quando sobe muito alto, onde a perna não alcança, não esquece na cintura o cinto de segurança. Nem tudo que cai do alto pode ser chamado chuva, por isso o operário usa capacete e luva. Tá? Então, assim, era uma musiquinha bem bacana, né? Desenho animado, né? Desenho animado mostrando ali as situações, né? As ocorrências. E isso não existe mais, não existe, essas campanhas não existem. Né? Você precisa voltar. Então, a educação, quando eu falo que a educação não é efetiva, né? Você precisa ver o que acontece no acidente. Não pode mostrar coisas, né? Tem que mostrar, as pessoas têm que sensibilizar. Né? Você não sensibiliza falando, o cara foi lá, esbagaçou todinho, mas você não mostra o que aconteceu num acidente de moto, esses malucos que saem feito louco aí, se esbagaça de moto, carro, etc. E tal, né? Legal. Olha só, Raimundo, e a gente falando um pouquinho, né, sobre a legislação, sobre o estado da arte, como está o lixo aqui na cidade de Londrina, a gente fala muito sobre a questão do poder público, né, não está praticando a sua parte.
né, fazendo isso. E da parte da comunidade, da parte da população? Também não. O que nós podemos falar com relação a isso? Você já falou ali que tem queimadas, né? Tem descartes irregulares em vários pontos da cidade, né? O que você acha? A comunidade pode contribuir com o poder público de que forma, né? Por exemplo, vamos ter uma reforma lá de um banheiro, reforma de uma pequena reforma de uma garagem, por exemplo. O que a população pode fazer, o que ela tem de benefício, o que ela não tem de benefício, onde ela vai jogar esse passivo, esses pontos, ecopontos, né, que a prefeitura destinou, que na minha visão também é muito pouco, né? Ô Alex, ecopontos, isso começou, na verdade, era os como é que era o nome? Foi na gestão do Sheila, quando ele foi prefeito, que primeiro criou esses... Não era ecopontos, né? Depois virou PEV, era ecopontos. Esses PEVs, que é ponto de entrega voluntária, eles têm que atender ao pequeno gerador, né? A quem carente, fazer uma reforminha e tal, e próximo ali, para levar numa carriola, para levar né? De alguma forma assim, pequenos volumes. Isso, no porta-malas do carro. Só que o que acontece? Ele não pode ser num local lá aberto a qualquer hora. Ele tem que ser um local fechado, tem que ter segurança. Não está dessa forma. Não, porque aí você tem que ter o quê? Você tem que ter lá as caçambas ou as baias. A pessoa, você chega com uma caçamba, está misturado, tá? Você quer descartar aqui sem pagar nada, você vai descartar. Mas você vai pôr o entulho nessa baia, você vai pôr o eletrônico nessa, você vai pôr o ferro nessa. Porque as pessoas misturam tudo, né? Numa caçamba e chega lá e joga no céu. E aí, exatamente, aí o que seria resíduo que poderia ser reciclado, reaproveitado, tudo perde, tudo fica contaminado e tudo vira lixo e vira um lixão. Então, está completamente errado. Dois tem em Londrina que não funcionam, estão sempre pondo fogo, nos próprios ecopontos fica pondo fogo direto. Tem lá no Vista Bela, na Zona Norte, e outro aqui perto do aeroporto. Mas não é pouco, Raimundo, na também? cidade teria que ter pelo menos um em cada micro-região. Londrina teria que ter, acho que 15 a 20 ecopontos e de forma correta. Não precisa ser um espaço muito grande. Se esse espaço tem caçambas, o que acontece? Você leva lá, coloca de forma separada, pode ser parceria público-privada, parceria com cooperativas, parceria com associações, né? Ou com empresas privadas mesmo, que cuide desse espaço, e esse material ele é rentável. Ele pode ser gerado renda. Gera renda, exatamente, para sustentar isso. Então, o que o poder público precisa fazer é organizar o sistema. É isso, e ter interesse. E ter conhecimento, buscar conhecimento. Porque a academia está muito longe, infelizmente, né? As universidades estão muito longe da prática, está dissociado. Os professores falam coisas que, assim, não funciona. A gente sabe que não funciona. Quem vive o dia a dia sabe que não funciona. E tem um grande problema maior com lixo ainda. Londrina, você imagina se nós tivéssemos uma chuva em Londrina, como teve no Rio Grande do Sul. Nossa. Londrina, qualquer chuvinha, Alex, choveu esses dias, 30 milímetros. 30 milímetros é uma chuva normal. Todas as ruas alagadas. Por quê? Porque nós estamos com os bueiros, a drenagem pluvial, tudo entupida. Por conta de lixo e por conta também de obras públicas que não são feitas, não são recolhido o resto de material. A própria prefeitura paga uma empresa para roçar, não exige que seja feito o recolhimento desse material. Na hora, fica lá por uma semana, até mais, quando eles vão recolher não tem mais quase nada, porque o vento levou ou porque choveu e arrastou para dentro dos bueiros. Se você quiser, eu te mostro centenas e milhares de bueiros na cidade, todos obstruídos. Além de que a impermeabilização aumentou muito e as galerias principais, né, que recebem água, não foram redimensionadas. Né? E não é feito. Sistema novo, você precisa fazer poços e valetas de drenagem. Né? Então, você tem muita coisa simples de fazer, fácil de fazer. Aí vamos pagar um estudo milionário. Não precisa fazer estudo. Não tem fiscal o suficiente. A SEMA não tem fiscal o suficiente, a CMTU não tem, a Prefeitura não tem. Não tem? E os 19 vereadores, com 5 assessores cada um? Que são fiscais, tem que trabalhar como fiscal. Essas pessoas saem na rua da cidade, eles precisam sair com atenção. Não sair só dando tchauzinho, querendo aparecer em rede social. Aparecer só em época de eleição. Exatamente, precisa fazer o seu trabalho. Na época de eleição, um monte de gente reclamando, fazendo vídeos e tudo no ano que vai ter eleição, né? E sendo que o resto da vida não nem passa perto do que está acontecendo com a comunidade. Nós temos algum vereador voltado para essa questão ambiental? Nós temos alguém que se pronunciou nessas campanhas aí que... Nas campanhas sempre tem. Tá, mas nas campanhas. Depois... Só. Na prática mesmo você não vê. Tá? E para você ter uma ideia, né? Nada contra os animais, os pets e tal.
Mas a votação que tem um vereador que fica 4 anos cuidando de PET, né? E cuidando como? Né? Que tipo de atenção? Entendi. Então são coisas assim, não é querendo polemizar, não é, mas assim, é para repensar, eu só estou fazendo, digamos aqui, uma provocação. Uma provocação. Muito bem, muito bem. E, bom, os desafios da gestão de resíduo, então, como é que está a saturação do aterro? Tá tudo certo? Não tem prazo para acabar? Você tem... Os aterros, eles têm uma vida útil. Aqui de Londrina. Tá? E essa vida útil, o aterro de Londrina é uma das poucas cidades que é aterro público e que vem funcionando como um aterro. Né? Lógico que tem muitos problemas, que vai muito material que não era para ir para aterro, que vai. Né? Isso aí tem em todo lugar, porque o resíduo, quando você não segrega ele na fonte, Alex, você não tem como separar depois lá. Tá? Depois que... Então, assim, Londrina, você sabe que, não sei se você deve saber, Sim. Né? Que foi feito um acordo lá atrás, quando foi fechar o aterro do Limoeiro, o lixão lá do Limoeiro, e foi feito o aterro lá na Maravilha, e que o quadrilátero central, 20% do resíduo, então seria feita a coleta tríplice, né? Seria o orgânico, o rejeito, que é só que ia para a terra, o rejeito, e o reciclável, através das cooperativas. Né? Então, muita gente que mora no centro não sabe que segunda, quarta e sexta, inicialmente, era para colocar o orgânico. Terça, quinta e sábado, o rejeito, que é o lixo de banheiro e tal, que iria para aterro. Então, essa coleta iria para uma reciclagem, foi construído um barracão, toda uma estrutura, só que o lixo de segunda, de terça é a mesma coisa, é do mesmo jeito. As pessoas não separam, não sabem que tem que separar. E o poder público não consegue fazer uma campanha de orientação. Ninguém sabe como é que funciona. Tá? E o cidadão também não tem interesse nisso. Por isso que eu falo, você envolvendo as lideranças religiosas, né? E para que realmente fale nas homilias, pastores, padres, seja qual for a sua denominação religiosa, mas você precisa ter noção de cuidar desse mundo, dessa terra, desse planeta que Deus deixou para a gente. Né? Não importa se você acha que é Deus, que é Jesus, que é o Maomé, quem seja, né? Mas o Buda, que cada um na sua religião, né? No que acredita, né? Acredita que nós temos outra função na vida. Eu faço parte lá da Igreja Central e eles sempre fazem campanha de coleta de eletrônicos lá, uma ação ambiental voltada para o público da igreja. Sim, é correto, né? Isso, e estimulando a população local ali a entregar seus eletrônicos. Agora, a Igreja Católica também promoveu aí em campanhas passadas, né, como tema da campanha da fraternidade, os biomas, a questão, né, de Minha Casa Melhor, você cuidar do planeta e tudo mais. A questão ambiental também é uma coisa que as igrejas... Deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa. Então, assim, o brasileiro vive muito, o brasileiro é solidário, quando tem o dia da solidariedade, que é feito por um fato, é só em eventos, aconteceu um desastre, todo mundo solidário, né? Então a igreja faz essa campanha, no Natal todo mundo solidário, vai dar presente, vai adotar uma criança, mas e o resto do ano? E da vida toda? Essa questão do resíduo, você gera resíduo todo dia, a partir do momento que você nasce, você gera resíduo diariamente. Então é uma coisa que é diária, você não pode deixar isso para campanhas. Tá? Então essas campanhas, a educação ela tem que ser continuada. Tá? E como eu falei, nós precisamos encontrar uma fórmula de sensibilizar as pessoas. Você não pode querer salvar o planeta, vamos fazer ação para salvar o planeta. Conversa, o planeta não precisa ser salvo. Nós precisamos fazer ações para que a espécie humana tenha condição de continuar no planeta, seus filhos e netos e etc. Mas será que nós, brasileiros, falo brasileiro, né? Porque no Japão, por exemplo, as criancinhas são educadas desde a sala de aula, limpar ali o seu local, né, de estudo. Então elas passam o paninho no chão, bem pequenininha mesmo, né? Eu falo isso aí porque eu tenho alguns parentes meus que são descendentes japoneses, moram no Japão, e os filhinhos dele fazem esse tipo de trabalho lá dentro. Falaram, olha que diferença, né, entre o Brasil, aqui não, aqui é pichação, um descuido completamente desvairado, né, em relação à educação das crianças, né? Eu acho que já deveria vir já do berço, né? Olha, isso aqui é para jogar tal lugar. Sim. Por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra tem vários tipos, igual a gente vê lá, né? Alguns estabelecimentos comerciais colocam lá resíduo, papel, plástico, né? Vidros, né? E cada casa tem 3 daqueles lixão grande, onde o caminhão passa e já descarrega, mas ali está tudo separado. Muito bem. Então, olha, só entrando nesse gancho.
Tá? Então as crianças precisam começar realmente de novo a entender isso, fazer no dia a dia, tem que fazer parte da vida. Tá? E aí quando você pega o material e faz essa mistura toda que a gente faz aqui, não tem a possibilidade mais de separar. Então, não adianta querer cobrar do poder público, a Prefeitura de Londrina não pode enterrar reciclado lá no aterro. Como que ele vai separar? Não tem como fazer isso. Agora nós estamos falando com a comunidade, com a pessoa que gera o lixo, o gerador, né? Exatamente. Lá na sua casa. A segregação tem que ser na fonte, tem que ser na casa, mas para isso a pessoa tem que saber como fazer. E tem que criar o hábito. A pessoa acha que e não é difícil, Alex, é muito mais fácil fazer o certo que fazer o errado. E sai muito mais barato fazer certo que fazer errado. O que precisa é que as pessoas entendam isso, né? E acabe com o comodismo, porque é uma questão de hábito, questão de acostumar. Né? Se você acostuma a deixar seu celular com a metade para fora da mesa, qualquer hora alguém vai bater, ele vai cair, vai quebrar. Se você costuma deixar ele no meio da mesa, é mais difícil de acontecer um acidente. É hábito que você tem que adquirir. Exatamente. Ô Cláudio, como é que está o nosso tempo aí para a gente fazer mais uma pergunta para o Bom, se você quiser fazer mais uma pergunta, depois a gente pode entrar. Vou fazer a última pergunta aqui, tomar antes do intervalo, para a gente tomar uma aguinha. Como as ocupações irregulares afetam o meio ambiente londrino? Nós sabemos que tem várias ocupações, né? E nós acabamos de ter aqui um momento de eleição, né? E também é uma questão que muitas vezes o cara está lá morando na beira do rio, praticamente dentro do rio, né? E ele gera o lixo e ali mesmo ele já descarta. Eu vejo isso num lago aqui famoso de Londrina, aqui, que é praticamente assim, um rio que corta a cidade. Como que você vê isso e como que a gente poderia, o gestor público poderia dar um norte diferente para esse tipo de ação que hoje está aí e todo mundo sabe, né, que as ocupações irregulares elas têm impacto ambiental de natureza assim, significativa, né? Primeiro, Alex, essa ocupação feita pelas pessoas que não têm onde morar e tal, é um impacto muito grande, sim. Mas não é isso que faz a diferença no lixo, no lago, não. Essa poluição difusa, ela vem de todos os cantos. Né? Não é só eles que geram isso. Não é só ele, tá? E assim, digamos até que eu me atrevo a dizer que até que é relativamente insignificante. Porque a natureza, ela se autodepura. O problema é o volume, tá? E o tempo, que não dá tempo dela, tem um tempo para autodepuração, tá? Então, assim, nos rios, quando você... É tudo impermeabilizado hoje, né? Então tudo vai muito fácil e cai numa boca de lobo e vai para o rio. E aí o problema é que quando não chega no rio é que entupiu. Quando você entope a galeria, o que é que acontece? A água transborda. Isso, além dos problemas do trânsito que você vê no dia a dia aí, o risco de acidentes, isso causa força na água, causa uma erosão. Essa erosão causa um assoreamento lá na frente. Então é uma sequência de erros que nós podemos falar depois com mais tranquilidade. Mas o problema maior é das ocupações do pessoal que pega um sítiozinho, o pessoal vem de fora, de outra cidade, de outros estados, compra um sítio que não produz muita coisa e parcela o solo, lotia de forma irregular. Né? Isso é um grande problema na cidade. E aí, como não impedir isso? É o que eu falo, não tem fiscal. Como não tem fiscal? Você passa e vê o cara está começando a mexer no terreno, você já vai lá, embarga, impede, mas não deixa o cara construir, faz aquele monte de casa, leva um monte de gente para lá e depois tem que levar a coisa urbana, tem que fazer estrada, tem que fazer escola, tem que fazer... Então, isso é problema, porque o investidor, que não é um investidor, que é digamos assim, um gafanhoto, ele vem, leva o bônus daquela irregularidade e o ônus fica para a comunidade. Para o poder público não é poder público, não é o prefeito que paga, fica para o município, para nós que pagamos impostos. Que paga os impostos. Muito bem. Ô Cláudio, o nosso WhatsApp é o 43 9978 4014. Correto. Né, você pode estar mandando perguntas aqui para o Raimundo Maia Campos Júnior, que é especialista nas questões ambientais, tratamento de resíduos e tudo mais. Certamente. Vamos lá? Vamos lá, vamos dar um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna. Fique ligado, Advento FM, a Rádio da Esperança. Você está ouvindo Manhã de Vento com Cláudio Mainer. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento e hoje nós estamos aqui falando sobre um tema super importante para toda a comunidade, né? Que é os resíduos que muitas vezes nós jogamos por terra em local não apropriado, né? Estamos aqui com o senhor Raimundo Maia Campos Júnior, que está dando uma aula aqui sobre o meio ambiente. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, cadê ela? Está aqui.
Eita, sumiu minha pergunta? Não. Está aqui. Ela está perguntando aqui, a Isabel Veloso, desculpa. Ela está perguntando sobre os aterros, né, que existem nas cidades, não só aqui em Londrina, mas em outras cidades aqui da região. É sobre o lençol freático. Ela pergunta então, Raimundo, se tem alguma complicação em relação ao meio ambiente e à saúde também das pessoas que moram ali perto desses aterros. Não, o aterro, assim, o aterro mesmo, né, aterro sanitário, se ele for concebido da forma adequada e se for operado da forma adequada, ele não gera tanto problema. Não tem perigo nenhum. Em primeiro lugar, né, o aterro ele tem que ser impermeabilizado. Ele é feito uma escavação, uma compactação adequada, né, e a impermeabilização adequada. Depois da impermeabilização, vem uma camada de proteção mecânica, né, dessa geomembrana, um material que impermeabiliza, e é feita uma compactação com solo, né, de uma camada de proteção mecânica que a gente faz. Depois dessa camada, você vem com geotêxtil, né, e só em cima disso você constrói os drenos. O aterro ele tem que ter drenos horizontais, que ele serve para levar o chorume para um determinado ponto, onde normalmente é uma lagoa, que também é impermeabilizada com o mesmo tipo de material, né, material impermeável, e esse chorume é carreado para lá. Nesse percurso tem os drenos verticais, que é para sair o gás, né, onde o gás sobe, e aí em cima, quando você termina as camadas de aterro, você instala um queimador, né, os flyer onde fica queimando o gás. Porque o ideal seria, né, mas tem que ter um volume e tal, uma tecnologia para esse gás ser aproveitado para gerar energia, né, mas aí é uma outra história. Certo. Só falando rapidamente, esse gás ele tem que ser queimado porque quando o gás de aterros, é o gás metano, que ele é muito mais ruim, né, digamos assim, para a atmosfera, do que outros tipos de gás que tem por aí, tá? Então o metano a gente sabe que ele é um gás muito complicado. Então ele precisa, quando ele é queimado, você elimina essa parte. Tá? Então não pode ter fuga de gás, ele tem que ser queimar 24 horas no aterro. O problema é que esses aterros, normalmente os drenos não têm os devidos cuidados, são entupidos, e aí a fuga de gás por toda a parte do aterro, né, além do risco de explosões. Okay? Então, mas se a drenagem se o aterro for bem, um projeto bem concebido, a obra bem executada e a operação do aterro depois, né, sendo da forma correta, com a compactação correta, com os cuidados com a drenagem, eu falo sempre que os drenos em um aterro sanitário é como o nosso sistema circulatório. Quando entope uma veia, o que acontece? Entope uma veia, a gente tem um derrame, um infarto, etc. Né? O corpo entra em colapso. O aterro também ele colapsa quando a drenagem é entupida. Ou o chorume vai vazar para fora, né? Ou o aterro perde estabilidade, porque não dá compactação, vira uma geleia, uma lama. Né? Então, isso aí vai ter problema ambiental. Né? E também tem gente tem aterros que tiram o chorume, põe na lagoa e dali eles levam para um posto de filtração. Aí sim você vai contaminar todo o solo e o lençol freático. Né? Então esse chorume ele tem que ter um tratamento adequado, seguindo as normas, né? E ele pode ser lançado tendo outorga em um corpo hídrico depois de tratado e alcançar todos aqueles parâmetros, né? E também outra forma é a recirculação, que não está sendo pouco usada, mas a recirculação para evaporar, fazer a evaporação desse chorume. E esse conceito já é usado aqui em Londrina? Sim, ele é usado. Tá. Muito bem. Aí, Isabel, está respondendo a sua pergunta, tá? Não há perigo, viu? Muito bem. Vamos falar um pouquinho, Raimundo, sobre as atividades que impactam o meio ambiente. Atividades privadas, indústrias, empresas. Aqui em Londrina nós temos bastante indústria, né? Como que é hoje a fiscalização disso? Ela existe? Como que o empresário faz para poder, a questão de uma licença ambiental, como que isso também é rápido, não é rápido? A pessoa leva os projetos tudo pronto? Como é que está a aprovação disso? Porque eu também vejo a parte do empresariado, muitas vezes reclamando do poder público dessa demora toda, né? Quando a gente vai fazer um protocolo lá. Aí eu vou falar uma coisa para você, começa o desespero. Então, Alex, o problema é que os órgãos públicos e de fiscalização e tudo mais valoriza muito mais o papel, a burocracia, do que a prática. Então, a fiscalização fica muito mais em cima de papel, né, do que na prática. Por exemplo, um exemplo claro de um grande problema de assoreamentos que tem na cidade, de erosões, né? Quando tem uma obra, você tem que fazer o plano de contingenciamento, né? O plano de controle e tudo mais.
Se você não tiver isso, a sua obra é embargada, você tem problema. Mas você não precisa executar realmente aquelas obras de controle. Então você vê por aí, o loteamento, esse dia mesmo estava ali próximo da UEL, aqueles bairros ali, aquela terra toda indo para a rua, entupindo os bueiros, e o povo não podia entrar em casa, tá passando televisão direto. Então, e aí, se você fizer tudo certinho, mas se você não for lá fazer o papel, você vai ser multado, sua obra vai ser embargada, mesmo estando sendo feito certo. Então, é uma inversão de valores, como de um modo geral está acontecendo na sociedade, né? Nesse sentido também. Essa inversão de valores é horrível, tá? Não que não tenha que ter o papel, tá? Mas tem que ter um tempo razoável, tá? Não é a burocracia que vai resolver. Tá? Então, fica muita coisa muito ruim, muito prejudicial à saúde, muito prejudicial ao meio ambiente acontecendo e ninguém vê. E uma senhorinha que pede uma pessoa para fazer de 80 anos, por exemplo, é um exemplo que eu te dou aqui, que aconteceu no Consemo, né? Veio para o Consemo e tal, uma autuação porque ela fez uma poda de segurança. Aí o fiscal vai lá, alguém denuncia, foi a poda de segurança, não, podia fazer, mas não pediu autorização. Agora você pede autorização para fazer a poda de segurança, e o galho está chegando numa cerca elétrica ou alcançando um fio, vai demorar 2, 3 anos, porque não tem como. Imagina se todo mundo que for cortar um galho de árvore tem que pedir. Não, fez certo, fez uma poda radical, prejudicou, vai lá e realmente atua. Mas veio, não, senhora, isso aí não tem porque ficar exigindo isso. Então perde muito tempo, o fiscal perde tempo com coisas que não são necessárias. Né? Então a senhora foi multada e mantiveram a multa. A maioria do conselho votou por manter. Eu votei contra, na época eu era conselheiro, né? Mas votaram por manter de uma senhora que fez uma poda que está lá no auto de infração, está escrito lá que realmente era uma poda que não era prejudicial e tal, que era uma poda de segurança, mas que ela não pediu autorização para fazer a poda. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus? Né? Vamos parar com isso, pelo amor de Deus? É isso mesmo. Parece. É isso aí. Vamos falar um pouquinho também sobre a drenagem urbana, o Raimundo. Você também comentou ali sobre a questão dos bueiros. Quem hoje é responsável pelos bueiros na cidade? Sanepar ou prefeitura? O pessoal faz muita confusão com isso, tá? Sanepar, rede de esgoto. Tá? Rede de esgoto é Sanepar. Água pluvial, Sanepar não tem nada a ver com isso. Tá? O problema é que, assim, às vezes a rede de esgoto é obstruída ou é um trabalho mal feito de terceiras e ela estoura em algum momento e ele vai escorrer, vai cair na galeria pluvial que não era para estar lá e vai para o rio. Tá? Esse é o problema. Tá? E que normalmente são paralelas, né? As redes de esgoto, porque é o caminho natural, né, de descida. Nós temos os divisores de bacia, que isso aí é assunto para um outro momento. Então a Sanepar cuida da rede de esgoto, onde vai passar o esgoto sanitário. Você dá descarga da sua casa e vai para lá. Tá? Toda a água da chuva ela vai para outro ponto. Então, um ponto muito sério que a gente tem uma lei muito boa, que seria boa. 20% do seu terreno tem que ser área permeável. Não posso Quer dizer o quê? Que água? 20%. O cimento não pode. Aí o que você faz? Porque normalmente que precisava na frente da casa, faz a muretinha em volta, faz um jardinzinho, só que os 80% que ele impermeabiliza, joga tudo para a rua. Sendo que você teria que ter, naquela área permeável, tem que ter um posto de drenagem, uma vareta de drenagem para que a água, não que chove muito, né? Então as calhas de onde vem o telhado, você joga naquela área permeável, para que ele infiltre. Então você vai impermeabilizando tudo, aí você tem o problema dos poços artesianos, todo mundo quer fazer poço artesiano, só que qual o problema? Tudo impermeabilizado. Essa água corre muito rápido, ela vai dar um problema de erosão, e toda erosão gera lá na frente um assoreamento, tá? A força de arrasta tudo que é lixo que tiver, lava todas as ruas, leva tudo para os rios, tá? E por outro lado você não reabastece o lençol freático. E muita gente tentando tirar a água do subsolo e daqui a pouco está faltando água. Tá? Então é um exemplo assim que simples e que ninguém acorda para isso, não vê. Tá? Então toda a construção nova, toda aquela área da Palhano ali que vem e desce água ali para o Igapó tudo. Tá? Aqueles prédios todos, eles têm as cisternas que no primeiro momento é acumular água para ser água de reuso. Eles têm, depois da cisterna, tem um poço de drenagem, de infiltração, para depois jogar na galeria ou não. A galeria é dimensionada o suficiente? Né? Então é uma sequência de coisas que são relativamente simples, mas que você precisa ter interesse para entender o funcionamento disso. E a gente tem visto muito também, né, Cláudio, a questão da qualidade da água da Sanepar, né? A gente tem visto falar de falta de água, que a gente sabe que tem ali as manutenções, que a Sanepar tem trabalhado essa ideia de melhoria, né, na rede, mas que a qualidade da água tem sido muito questionada, né? Cloro em excesso. Cláudio, você vê essa questão da Sanepar, é um negócio muito complicado. A Sanepar,
todo mundo sabe, está fazendo uma rede para levar água do Tibagi para Rolândia e para Arapongas. Está ampliando. Está cruzando a cidade. Não está ampliando, né? Mais gente vai ser abastecido com água do Tibagi. Tá? E quais os cuidados que a gente está tendo com a água do Tibagi? O que é que está acontecendo com a usina de Mauá, que diz que é por causa da usina que a água está com mau gosto e que tem eutrofização e tudo mais, que é o excesso de matéria orgânica na água que gera isso, né? E a água barrada. E aí, cada vez mais, nós vamos ter esses extremos de tempo. Nós vamos ter tanto muita água num pequeno espaço de tempo, como um longo tempo de seca, né? Chuvas localizadas, né? Então, nós estamos caminhando para um desastre total e não estamos nos preparando para isso. Tá? Então, se aqui em Londrina hoje acontecer o que aconteceu no final de 2015, início de 2016, você se lembra que várias pontes foram embora? Sim. O desastre vai ser muito maior. Né? Um mês de chuva, chovendo bastante, chuva forte. Né? Londrina piorou muito, impermeabilizou muito depois disso. Né? As galerias estão muito mais obstruídas. Tá? Não foram redimensionadas, então nós estamos caminhando e uma hora ou outra vai acontecer isso. Com certeza. Ô Cláudio, como é que está nosso tempo aí? Você que é o comandante aí do... Temos alguns 5 minutos ainda. Temos 5 minutos ainda. Eu gostaria também de falar um pouquinho, vamos falar 2 minutinhos sobre isso aqui, e depois o Raimundo pode fazer as considerações finais dele, Sim. sobre a questão dos resíduos de saúde. O Raimundo, o que você tem para nos dizer, como que isso está sendo tratado? Nós temos condição de tratar isso aqui em Londrina, isso está sendo mandado para fora, o que tem feito hoje? Só coleta? Nós temos vários hospitais aqui na cidade e na região também, né? Então, além de hospitais, clínicas, né? Clínicas também. Clínicas odontológicas e clínicas veterinárias, que o pessoal não tem muita atenção para isso. Tá? Então, isso precisa ter uma atenção muito grande, porque a gente encontra muito pérfuro cortante, agulhas, no lixo comum. Os coletores, já teve acidentes, coletores que se furam, o pessoal joga de qualquer forma. Tá? O pessoal que usa insulina em casa, né, que teria que levar num posto de saúde, o posto tem que receber, não importa de onde veio. Comprei nessa farmácia, a farmácia tem que receber de volta, mas o posto de saúde, eu já vi gente reclamando que foi levar no posto e não aceitou. Isso é inadmissível. Isso aconteceu com as pilhas. Isso, doentes eletrônicos. Isso é inadmissível o que está acontecendo. As pessoas precisam acordar para a vida, tá? Um facilitador. Então essa questão do resíduo de saúde, ela é muito complicada, porque tem, por exemplo, em Londrina tem uma empresa que inclusive fica lá do lado da Curica, né, que é a Sergipe, é especializada nisso. Faz a gestão disso. Isso. Aí tem alguns produtos, como fármacos e peças anatômicas, né, e pets, pequenos animais, eles são congelados, né, ficam na câmara frigorífica, quando dá uma carga, vai para Curitiba para um incinerador. O material tem que ser incinerado. O outro material ele pode ser autoclavado, né, então ele é descontaminado, descaracterizado, passa pela trituração, o material que é pérfuro, e vai para o aterro sanitário comum, porque a legislação permite isso. Tá? Então é feito de acordo com a legislação. O problema está nas clínicas do pessoal que pega, muitas vezes, você pega material que não poderia de forma alguma estar numa cooperativa e estar em cooperativa de reciclagem. Quantas notícias já teve aqui em Londrina? Sim. Né? De material que não poderia de forma nenhuma. Então ele vai lá e mistura o gestor da unidade de saúde, né? Não cuida, ou troca a enfermeira, ou troca o pessoal da limpeza e acaba misturando o material. Normalmente é no mesmo quartinho lá, apertado, que coloca o material contaminado, o material reciclado, o material, né, orgânico, o rejeito e tal. Então acaba aqui misturando tudo, e isso é um grande problema para a saúde. Imagino que isso seja complicado, hein? Bem complicado. É complexo. Cuidar da parte ambiental. Tem que ter uma fiscalização bem... Sim. E o gestor ambiental também, ele precisa ser consciente, né? Sim. Imagina um erro desse vai causar... Alex, treinamento. Se os consultores, o pessoal que ajuda o pessoal a fazer a licença, né, tivesse... nós precisamos nos sensibilizar para oferecer treinamento. A gente tem que treinar o pessoal que vai lidar com lixo. Tá? Então, no hospital, as enfermeiras, o pessoal, o resto de comida. O hospital é como se fosse um hotel grande, né? Então, tem vários tipos de resíduo ali, muito mais do que na residência, que você precisa separar. As pessoas que trabalham na limpeza e os agentes de saúde mesmo precisam não trabalhar só o que remédio, está com infecção, é antibiótico, tem isso. Não. Tem que, além disso, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com essa questão da gestão do resíduo. É isso aí. Ô Cláudio, nós estamos chegando ao final da entrevista.
Eu gostaria de agradecer o Raimundo aqui pelas suas explanações e gostaria também de que o Raimundo deixasse uma mensagem aqui final sobre essas questões. Qual mensagem você gostaria de deixar para o cidadão de Londrina sobre a importância da preservação ambiental e o papel de cada um nesse processo? E aí, Cláudia, com você a gente já poderia encerrar. Sim. Tá? Também, se tiver alguma rede que possa também divulgar aí, Sim, né? o teu trabalho, Raimundo, você que também é técnico de segurança do trabalho, é ambientalista, tem um profundo conhecimento nessas áreas, você pode deixar suas redes sociais e seu telefone também. O telefone do Raimundo, o Cláudio, eu tenho aqui. Certo. É o 43 9918 1593. É isso, Raimundo? Isso, 99918 1593. Esse é o número. Eu mantenho esse número desde o primeiro celular que eu adquiri. Então, da vida toda. Então pode fazer contato pelo WhatsApp nesse número. Então pode fazer as considerações. Você deixar a tua rede social. Bom, vamos lá. Um recado para o londrinense, que nós, como a gente está em Londrina, né? E a quem mais essa fala alcance. A nossa cidade, a cidade onde a gente mora, é a nossa casa. Isso. Tá? O Estado e o resto do mundo é o nosso quintal. Então nós precisamos cuidar disso. Tá? Então quem está na alça de mira não é o planeta. Tá? O planeta ia muito bem antes da espécie humana chegar aqui, e quando a gente desaparecer, em pouco tempo ele vai se recuperar e vai muito bem. Tá? Então o que nós precisamos fazer e pensar é na continuidade da vida humana no planeta Terra. Porque do jeito que a gente está indo, nós estamos caminhando para a autoextinção. Então, o que eu peço é isso, é que acordem para a vida, tá? Procurem informação. A internet tem tudo hoje. Então, tire um pouquinho do tempo que você usa na internet para pesquisar o que é correto, o que é errado. Vamos preservar, né? A nossa para a futura geração da espécie aí, ter continuidade aqui. Senão, né, consciência, né? Consciência como diz aquele ditado, nós não temos outro planeta. É verdade. Não temos uma opção. Sim. Cláudia, é com você. Pois não, eu quero agradecer aqui a presença do Raimundo, né? Maia Campos Júnior, por aceitar aqui o nosso convite, né? Estar aqui conosco dando essa entrevista. E também foi muito esclarecedora, né? As dicas que ele deu, né? Em relação ao meio ambiente. Com certeza. E os nossos ouvintes, eu espero que tenham gostado, tá? Qualquer pergunta pode mandar aqui, porque ele vai voltar mais vezes, pode ter certeza disso, tá? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, as portas da Adventos estão abertas, viu, Raimundo, para você. E um abraço também para o Alex, que nos ajudou aqui nesta manhã. Bom, viu, Alex? Seja mais uma vez aí, vamos agendar aí outras vezes, né? A vinda então do Raimundo aqui para dar uma aula de meio ambiente para cada um de nós. Uma préviazinha da agenda que nós temos aqui. Manda. Ó, o Alfredo vai estar aqui o dia 25/11. Certo. A nutricionista Graziella vai estar aqui o dia 2/12. O Paulo Bassani, dia 9/12. E o vereador Santão, dia 16/12. Todos eles com seus temas ali. O Paulo Bassani também é ambiental. À frente do Copat, né? O Copat também, que é um projeto aqui de Londrina. Paulo Bassani do Geama, né? Paulo Bassani do Geama, exatamente. Legal. Eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas que estiveram aqui conosco, né? Registraram aqui a sua audiência, que é o Rubens Ribeiro, a Raquel também, o Israel Garbosa e a Zenilda, o Nilton Barbosa e a Leníria, lá da Chácara Gralha Azul, o Armando Machado e também seu filho, o Sargento Machado, lá de Ibiporã. Um abraço também para a Leila Regina, muito obrigado, hein, Leila? E o Alex Amaral, lá do Amaral Gás. E um abraço também para Petrolina, Pernambuco, Darlen Brau. Na Bahia, na Fazenda Ararates, o Edivan Hélio Dias. E os seus colaboradores lá da Frigo Frango Hélios. Um abraço também para Solemar, ali do Monte Belo. E o Claudemir Zani, dos Móveis Planejados Zani. Esse pessoal estava ligado conosco aqui, nos ouvindo, viu? Muito obrigado então a todos. Uma excelente semana a cada um de vocês. Que Deus abençoe o seu dia, seu trabalho e os seus negócios. Fique ligado. Advento FM, a rádio da esperança.